Este episódio tem o apoio da Clínica de Vacinação IPEME. Vacinar é proteger. No Instagram, @IPEME_Clínica de Vacina. Você ouve agora Eu Mãe, porque você já é a melhor mãe que seu filho poderia ter. Apresentação: Carolina Valente. Há cerca de 3 anos e meio, ela deixou tudo para trás do Brasil e partiu rumo a uma nova vida na Itália. Além de 8 malas, levou os 3 filhos. Conhecida por ser uma mulher determinada, independente e muito dona de si, nossa convidada de hoje encarou a maternidade solo em outro país depois que acabaram o casamento e as esperanças de uma vida melhor e mais tranquila no Brasil. Agora enfrenta, sem a presença de um dos filhos que está no Brasil e não consegue voltar para casa, o isolamento e o medo causados pelo coronavírus na Itália. Eu sou Carol Valente e os desafios de uma família na luta contra a pandemia do coronavírus é o tema do episódio de hoje. É com uma alegria imensa que eu recebo a Poliana Guiar, que além de minha amiga, é publicitária, jornalista e life coach. Fica comigo que esse episódio vai te dar um choque de realidade. As primeiras notícias sobre o vírus que hoje está assolando o mundo apareceram na China no fim de dezembro. Por lá se tem notícias de que uma mulher com um diagnóstico falso negativo teria ido à igreja e sozinha disseminou a doença para mais de 400 pessoas. Desde então, a Covid-19, o nome dado à doença causada pelo novo coronavírus, viajou o mundo. São mais de 30 mil infectados na Itália, mais de 11 mil na Espanha, 16 mil no Irã e só no Brasil já há quase 400 casos confirmados. É sobre isso que eu vou conversar agora com a minha querida Poliana Guiar. Bem-vinda, Poli. Obrigada pelo carinho e pelo espaço. Eu vou começar pedindo desculpas aos ouvintes do Eu Mãe, porque é a primeira vez que a gente está gravando remoto, então pode ser que a qualidade do som não esteja como era nos episódios anteriores, mas eu acho que nesse momento a gente deixa esses pequenos detalhes de lado e se concentra mesmo na qualidade da informação. Poli, me fala uma coisa, como é que está a situação aí hoje? Quantos dias de quarentena? A situação na Itália é muito, muito delicada. Começou com um susto, muitas dúvidas, pouca informação e muita brincadeira, como hoje a gente vê no Brasil, né? As pessoas não querem acreditar no que está acontecendo. É difícil acreditar, na verdade, mas quando a gente está dentro do cenário, quando a gente está vivendo dentro do cenário, as coisas mudam. A situação daqui é dramática, é triste, é uma calamidade mesmo. A gente não tem mais o que fazer a não ser parar. A única forma que hoje a gente tem de ajudar é parar. Ouvir, estar atento às informações o tempo inteiro, ouvir e seguir as regras. Seguir as orientações. Não é momento de discutir, não é momento de deixar opinião, eu acho, eu penso. Não, é o momento de ouvir e fazer. Depende muito da região da Itália. O norte da Itália está sofrendo demais, demais. Eu posso te dizer que hoje as pessoas estão sofrendo o drama de perder seus familiares, colocarem ali na fila de caixões, tem uma fila de caixões no território da igreja, em Bérgamo, e esses corpos esperam para serem cremados e entregues à família, às cinzas. É assim. Sem nenhuma cerimônia, sem nenhum adeus. Não pode, porque é um risco enorme de contaminação. Então, os velórios foram proibidos. Se a pessoa é contaminada, ela precisa ser isolada imediatamente e ela não tem nenhum contato mais com a família. Se ela não se recupera, porque é óbvio, existem milhares de casos que se recuperam, mas os casos mais urgentes e que não têm recurso,
Infelizmente não tem mais nenhum contato com a família, morrem ali e ali essas pessoas são cremadas e as cinzas são entregues. Polly, quando foi que caiu a ficha para vocês? Quando foi que você reuniu seus filhos e falou assim, gente, tá acontecendo alguma coisa e a gente precisa tomar uma atitude? Como é que foi, quando foi que isso aconteceu e como foi essa conversa com os meninos? Eu sei que o Léo tá no Brasil, a gente pode falar disso um pouco depois, mas com o Daniel e com o Bruno aí, o Daniel tá com 15 e o Bruno com 10, não é isso? Contrário, parece comigo. Eu falei a mesma coisa outro dia e o Daniel gritou da sala assim, mãe, eu tenho 10! Mãe que é mãe, troca o nome, troca a idade dos filhos. Então é isso, o Bruno tem 15 e o Daniel tem 10. O Bruno tem 14. Como é que eles receberam? 14. O Bruno tem 14 e o Daniel vai completar 10 anos dia 25 de março, confinado, em isolamento. Confinado, né? Como é que foi que eles receberam essa notícia? Nós entendemos muito tarde, como a maioria das pessoas. Eu não tive medo do coronavírus e não tenho medo do coronavírus. Sei que, né, eu tenho saúde para suportar um vírus como uma gripe, uma pneumonia. Sei que os meus filhos também têm. Eu tenho medo do caos que se tornou e eu custei entender que ia virar um caos. A Itália custou entender que ia virar um caos. Então, meu primeiro susto foi quando os voos foram cancelados e eu não pude mais ir para o Brasil. Ali foi um choque, eu fiquei um pouco deprimida porque eu tive que cancelar todos os meus compromissos profissionais, os 3 eventos já programados, cada evento com 200 pessoas, trabalhos publicitários, entrevistas, fotos, muita coisa marcada, inclusive a festa de aniversário de 10 anos do Daniel, que seria com a família em Sete Lagoas. Aquilo ali foi um choque para mim, porque eu não via urgência e tanta gravidade. Eu pensava, meu Deus, mas eu tô bem, é melhor que eu vá e tal. A gente é egoísta. Quando eu falo, as pessoas têm mania de terceirizar, mas nós somos egoístas a princípio. Depois, pode ser que quando a gente cai a ficha, a gente pensa, peraí, eu não sou o centro do mundo. Então, naquele momento, eu queria resolver o meu problema de trabalho. Fiquei chateada, fiquei com raiva. Naqueles 2 dias, eu não sabia o que fazer, cancela, não cancela, cancela, até que eu pensei, tá bom, Deus tá querendo me dar algum recado. Aí é o momento que a gente começa a raciocinar. Mas até ali não era gravíssima a situação. Vamos dizer que a gente tinha o quê? 2.000 casos na Itália. 4 dias depois, a gente tinha 9.000 casos. E aí suspenderam as aulas. Quando suspenderam as aulas, eu falei, gente, esse negócio tá ficando sério, eu vou ficar em casa. Quando suspenderam as aulas, eu me coloquei em quarentena com os meus filhos. Falei com os meninos, gente, vamos fazer o seguinte, as coisas vão apertar muito. Meu trabalho foi cancelado, financeiramente para mim vai ser complicado. Vamos economizar, vamos ficar em casa, vamos evitar gripar, ter qualquer problema, porque eu acho que as coisas vão complicar nos hospitais. E ainda tem o complicador, Polly, que aí vocês estão no inverno, né? Exato. Mas é um vírus que gosta do frio, né? Ele não suporta a temperatura de 37 graus acima. É um vírus do frio mesmo. Então, assim, toda a Europa tá sofrendo com isso, exatamente porque a gente tá finalizando o inverno. Então, quando eu entrei em quarentena dia 5 de março. Dia 9 de março foi... Hoje é dia... Hoje é dia 18, né? Você já tá há 15 dias em quarentena. Exato. Estou há 15 dias, exatamente. Eu entrei no dia 5 e foi decretado pelo ministro no dia 9 a quarentena para a Itália inteira. E você tá bem, os meninos estão bem, o Pepe tá bem. O Daniel, exatamente naqueles dias, ficou um pouco gripado. Os meus meninos não adoecem nunca. A nossa alimentação ela é muito boa. Eu sempre me preocupei em alimentar bem. Então, minha casa não tem industrializado, não tem refrigerante, não tem tem porcarias. Por exemplo, essa semana nós vamos comer Nutella. Eu compro só a Nutella. Semana que vem é sorvete, eu compro só o sorvete. E todo o resto saudável. Então, assim, a gente gosta das porcarias também. Mas não é o nosso hábito. Então, Daniel gripou, eu já não podia mais levar ele ao médico, entendeu?
Aí nessa hora eu comecei a preocupar, porque o aviso era: fiquem em casa, liguem na emergência e não venham aos hospitais. Por quê? Inclusive, essa é uma orientação importante, porque eu vi pessoas no Facebook dizendo: se vocês passarem mal, vão diretamente à UPA. Eu não sei qual que é a norma, né, da Secretaria de Saúde. Aqui no Brasil o que tem sido feito é o seguinte: se tá com sintomas de gripe, fica em casa, coriza, tosse e tal. Se deu febre muito alta, falta de ar e tosse muito severa, aí sim procura a unidade de emergência. Mas aqui em Sete Lagoas também a gente tá com um telefone, para quem for de Sete Lagoas eu vou divulgar, que é o 3773-2576, que está funcionando com enfermeiro e agora vai ter infectologista também 24 horas para poder dar informação para a população. Isso é maravilhoso. Mas aqui também a orientação é que as pessoas somente procurem o serviço médico em último caso. Ô, Polly, eu vou te pedir um minutinho para dar um recado importante. Essa semana começou aqui no Brasil a campanha de vacinação contra a influenza. Essa campanha foi antecipada por decisão do Ministério da Saúde para tentar evitar que casos graves de gripe causados pelo vírus H1N1, que a gente sabe que já provocou também uma pandemia, evoluam e esses pacientes precisem recorrer às unidades de saúde. A gente sabe que nesse momento, você viu isso aí na Itália, os hospitais precisam ficar o mais disponíveis possível para as pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. Essas sim precisam de atenção hospitalar. Só que nem todas as pessoas fazem parte do grupo prioritário para receber a vacina da influenza gratuitamente aqui na rede pública no Brasil. E manter o maior número de pessoas vacinadas é super importante, até porque outras doenças, outros vírus ainda continuam circulando por aí. Então eu gostaria de indicar para as famílias de Sete Lagoas a Clínica IPEM. Lá a gente encontra não só a vacina da influenza, mas todas as outras que completam a proteção da família inteira. A IPEM tem tomado todas as precauções de segurança, tanto para os colaboradores quanto para os clientes, e é possível até agendar a vacinação em domicílio. Então, quem tiver interesse em conhecer mais sobre a clínica, é só seguir lá no Instagram, @IPM_clínica de vacina. Então, como a gente ia dizendo, banco, os idosos estão lá sentados na beira da lagoa, tomando seu solzinho de manhã. As pessoas... Não adianta um sistema de saúde dar uma estrutura e o povo não se comportar. E depois, não adianta. E depois cair de pau e botar a culpa, que a culpa sempre é do governo. Exato. Né? Eu tô... Aqui na Europa, eles adotaram uma medida do seguinte: no início procurava o pronto-socorro se tivesse febre. O que aconteceu, que eu não sei se vocês podem adaptar ou usar ou informar bem como é que vai ser esse atendimento, porque as pessoas distorcem as informações. Eu, por exemplo, vi no Facebook uma menina postando: qualquer sintoma de gripe diretamente para UPA. Não espere os sintomas. Aí eu falei: gente, não, porque chega ali, ninguém nem tem ideia, nem ela mesma sabe se ela tem o vírus. Então, o contato que ela tem ali com 15 pessoas, 20 pessoas, se ela já não tiver, ela pega, 15, 20 né? pessoas. E essas 20 pessoas vão levar esse vírus para casa. E aí, um caso vira 100. E o que aconteceu aqui na Sardenha, que foi um grande aprendizado pra gente? Uma pessoa foi pro pronto-socorro com sintomas. Ela contaminou o pronto-socorro inteiro. Tiveram que fechar o pronto-socorro. E nesse momento o Daniel gripou. E eu não podia mais levar o Daniel ao médico. Isso me deixou muito preocupada. Eu falei: eu vou à farmácia e vou comprar um xarope, alguma coisa pra ele, um paracetamol, e vou ficar preparada em casa. Cheguei na farmácia, aí eu fui entender que eu estava no campo de guerra. Porque quando eu pisei na farmácia, 5 pessoas na minha frente como um muro, com máscaras, luvas. Senhora, não se aproxime. Senhora, coloque sua carteira. 2 passos para trás. Por fim, eu fiquei tão assustada que eu falei: para! Não faz isso comigo. Calma. Eu não tô na guerra. Aí eles assustaram. Eu falei: calma, me explica que eu vou fazer tudo certo. Eu não tô cometendo crime. Eu fiquei muito chocada naquele momento. Comprei os remédios. Aí no dia 9, quando eles decretaram, né, que era toda parte da Itália. E no dia 11 de março, quando realmente os casos se agravaram, foi decretado bares, restaurantes, tudo fechado. Porque no primeiro momento, eles fecharam as escolas, departamentos públicos e alguns bares mais movimentados. E pediram que seguissem as regras de distanciamento, de esterilização, de usar álcool gel e tal. Não resolve. Ou fecha tudo,
Ou não adianta, não vai resolver. Porque se eu, Poliana, não levo o meu filho na escola, mas eu vou ao banco e eu contamino, eu levo o vírus para minha casa. E não adianta que os meus pais façam o isolamento e eu vou visitar meus pais todos os dias. Eles estão trancados e eu levando a possibilidade do vírus todos os dias para eles. Então, o que eles fizeram dia 11 de março? Decretaram, geral, parou tudo, parou o país. Ali eu vi que era sério. Ali eu abracei meus meninos e falei, gente, é sério. Nós precisamos ficar em casa, precisamos alimentar bem, precisamos ter muita fé, nos cuidar, para que isso não seja um impacto emocional forte na nossa vida. E aí, né, Carol, a gente abre os jornais aqui. Mas tem como, né? Tem como não ser um impacto emocional, porque você sai da sua rotina, você não faz o seu trabalho, as crianças não vão para a escola, você vê as pessoas morrendo e... É difícil. E aí? E aí que a gente vê máscara, que a gente vê o olhar de medo. Eu fui ao supermercado fazer uma compra. Quando eu cheguei na porta do supermercado, que eu vi a distância de 2 metros de um carrinho para o outro, as pessoas com luvas, máscaras, eu não tinha nada, porque já não tem mais para comprar. Aí eu tive um pouco de falta de ar e entrei no supermercado como se eu estivesse entrando para a guerra. E fui pegando e eu pensava, eu não posso esquecer do importante, o importante para os meus filhos, o importante. E eu comprei pensando no suficiente, quando eu olhava para o lado, as pessoas lotando os carrinhos e eu pensava, será que eu tô errada? Será que eu tenho que comprar mais? Meus meninos vão passar fome? E aí eu falei, não, eu vou comprar um pouco mais porque eu não vou poder sair, eu não sei quando eu vou poder sair. Mas é muito importante a gente ter essa consciência também que tem o outro que precisa comer. Então eu comprei o suficiente para 15 dias. Falei, bom, 15 dias a gente tá bem. E é obviamente, meus meninos não estão de férias em casa. Eu vou controlar essa comida, entendeu? E faço as refeições certinhas e tal. E tá indo muito bem isso aqui. Mas ali eu olhava para os meus filhos, eu falei, eu não posso passar isso para eles, porque eu vou deprimir os dois. O Léo não pôde vir mais, então falta a música, falta o Léo. Pois é, como é que tá a história? O Léo veio pro Brasil passar o carnaval e não conseguiu embarcar de volta pra Itália, foi isso? Foi. Como é que ele tá aqui, Polly? Força, meu bem. Ele tá bem. Ele tá melhor aí com o pai dele, com meus pais. É só porque, mais uma vez, meus filhos indo ao Brasil, mais uma vez um não volta. Primeiro foi o Daniel e agora o Léo. Ele tá muito melhor lá e eu tô feliz que ele esteja lá, porque é melhor pra ele, é melhor pra gente, porque mais uma pessoa em casa, sem fazer nada, mais uma pessoa, mais despesa, é difícil pra todo mundo. Mas falta, né? Os violões deles, os violões pendurados na parede, assim, tem um vazio, tem um buraco. A família está dividida. Mas tem que ser assim. Os meninos estão ótimos aqui. Você tem falado com ele? Falo sempre, todos os dias. Eu ligo todos os dias para os meus pais, para ele, para o meu irmão e para o pai dos meninos. Porque eu preciso dividir isso. Eu preciso ter meus momentos de fragilidade, porque eu não sou um muro. Eu sou forte, eu sou positiva, eu estou bem. Eu brinco que eu tô um pouco bipolar agora, porque no mesmo momento que eu tô dando risada e contando piadas sobre isso, enfrentando isso numa boa, eu começo a chorar porque dói, porque é difícil, porque eu vejo minhas amigas que já estão em depressão, porque tem regiões da Itália em que as pessoas estão morrendo a cada 10 minutos, eu ligo para as minhas amigas, eu escuto a ambulância, tá tudo muito perto de mim. Um dia tem 10 casos, no outro dia tem 150. Quando começou aqui na Sardenha, foi assim, duplicou a cada dia. Agora eles conseguiram frear porque, por sorte ou não, nós estamos ilhados. Nós estamos em uma ilha que tem 1 milhão de habitantes e é uma região muito ampla, então esses habitantes estão muito espalhados.
E depois que fecharam os portos e aeroportos, a contaminação deu uma freada. Então, a Sardenha se salvou nesse sentido. Eu posso dizer que do pior, eu sou que está talvez numa melhor situação assim na Itália. Você tá se sentindo segura? Me sinto segura. Minha casa é arejada, tem 2 varandas no meu apartamento. É um apartamento simples, mas ele é amplo. Então, bate sol de manhã em uma varanda e à tarde na outra varanda. Então, eu abro as portas, janelas, eu vejo o sol. Mas eu sou uma mulher visiva e eu preciso... sinestésica. Eu preciso do abraço, eu preciso ver pessoas, eu preciso do sorriso. Então isso está faltando. Eu sempre fazia o meu aperitivo com as amigas, eu faço minhas caminhadas, faço esporte todos os dias, os meninos fazem esporte. Então 15 dias dentro de casa, nessa pressão emocional é muito difícil, porque eu adoro ficar em casa, mas uma coisa é você querer ficar em casa, outra coisa é você ser obrigada, proibido isso, né? de sair. Exato. Então assim, hoje eu tenho muito tempo, mas às vezes eu não sei o que fazer com esse tempo, sabe? Eu tô curtindo os meus filhos, minha casa tá super organizadinha, estou dormindo bem, apesar que nas últimas 3 noites eu não dormi bem, coisa que nunca aconteceu. E vou levando. Uma hora é muito bom. Tem hora que eu falo, vou fazer mais uma quarentena quando essa terminar, porque eu estou aprendendo muito sobre mim, sobre as pessoas, sobre quem eu quero na minha vida, quem eu não quero mais. A gente vai ficando seletivo. Pois é, isso aí foi uma coisa que eu vi você falando alguns dias, sobre o curtir dentro de casa, sobre você aprender a conviver com quem está ali do seu lado, com seus filhos. Qual que é o desafio aí, Polly? O que é mais difícil? É você ter que relevar o que o outro tem de defeito, aquela coisa que de repente você não é obrigada a conviver todo dia, de repente os meninos não estão obrigados, não estão acostumados a conviver com um momento seu de mau humor, e agora ali tá todo mundo junto, tem que engolir, vamos lá e abraça e pronto. Me conta como é que tá sendo isso dentro de casa, a relação de vocês. Eu acho que se o Léo tivesse aqui, por mais que eu morra de saudade dele, porque ele não é só meu filho, ele é meu amigo, ele é meu confidente. Mas eu acho que se ele estivesse aqui... O Léo tá com 21 anos. Se ele estivesse aqui, ia ser mais pesado, porque o Léo é um homem já. E os meninos cada um tem uma idade, e uma pessoa a mais em casa faz muita diferença. Então, eu acho que ia ter mais estresse, sabe? Entre todos nós, mais uma pessoa, menos espaço, cada um, sabe, o Léo sem trabalhar, sem estudar, ele é adulto, então eu acabo que eu exijo muito dele, que ele tem que ser meu braço direito, e às vezes eu tenho que entender que ele tá fazendo seu papel de filho, ele não é o pai dos meninos, ele não é o meu marido. Então, às vezes, a gente dentro de casa já tem esses conflitos, né? Eu e o Léo, a gente discute muitas coisas. Então, acho que confinados ia ser pior para nós dois. Mas o clima na minha casa tá maravilhoso, porque eu, Carol, desde que eu me mudei para Itália, eu já tinha uma vida que não me satisfazia, que era uma vida de muita, muita, muita gente e pouco amor. Eu era muito rodeada. Mas isso não quer dizer que eu era amada, admirada e protegida. E depois que eu vim para a Itália, que eu aprendi que o meu lar é o meu porto seguro e que o meu lar tem que ser protegido. Meu lar não é lugar de fazer festa, não é lugar de juntar gente, não é lugar de confusão. Meu lar é o meu lar, é o meu momento com a minha família e com Deus. Eu já aprendi isso quando eu vim pra cá, então eu fiquei muito mais seletiva, eu sou muito mais grudada nos meus filhos. Em Belo Horizonte eu já era um pouco assim também, mas aqui eu fiquei mais. Então esse confinamento, ele só veio confirmar pra mim o quanto é importante ter o que eu tenho. Eu só falta o Léo aqui. E é óbvio que eu tô com saudade dos meus pais, mas essa saudade ela já me acompanha há tempos. Então... eu prefiro estar com a minha família. Eu acho que antigamente, quando as pessoas casavam, tinham suas famílias, elas viviam ali no seu lar, as coisas funcionavam melhor. Hoje as pessoas estão buscando muito fora, muito, 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 muito. E eu também.
Então eu acho que depois dessa experiência que eu estou vivendo, eu vou buscar os meus objetivos, vou continuar buscando os meus objetivos com mais certeza ainda que eu mereço voltar para casa para estar com a minha família. Então, eu tô vivendo com eles um momento maravilhoso. A gente estuda juntos. E é uma lição e tanto para eles também, né, Paulo? Sim, eles estão aprendendo que nós somos donos dos nossos compromissos, da nossa vida, da nossa realidade. Então, dentro de casa, não tem o professor que te manda fazer o exercício, não tem o meu patrão que está me mandando trabalhar. Eu estou fazendo os meus horários, eles estão fazendo os horários deles. Então, as aulas estão acontecendo online. Então, eles acordam, tem horário de estudar, tem horário da gente limpar a casa, nós três juntos, nós três limpamos a casa. Tem horário que eu tenho que trabalhar, que eu não vou conversar com eles. Tem um horário que a gente se diverte, tem o horário da gente comer juntos. Então, assim, já tinha, mas agora tá melhor. Eu acho que isso é uma lição para todos nós pensarmos que o que a gente mais precisa de um lar, de alguém para amar, comida o suficiente, alguma coisa para vestir. O resto, se der, tá ótimo. Mas se não der, a base, o essencial, é isso aqui que a gente tem agora. Eu acho, na verdade, a gente estava conversando sobre isso essa madrugada e eu acordei hoje pensando nisso. Eu acho que Deus não deixa nada acontecer aqui e se não for pra gente aprender alguma coisa, se não for pra gente melhorar alguma coisa. A gente falou sobre renovação, a gente falou sobre expurgar o mal da terra. Eu vi o post que você foi fazer depois que a gente conversou e eu vi que você entendeu exatamente o que eu estava te falando, mas a gente tem que aprender a olhar para dentro e olhar para o lado, né, Polly? O que eu tenho visto aqui no Brasil, que eu tenho recebido de vários grupos, são pessoas indo pro supermercado e comprando 30 pacotes de arroz para uma família. Como se fosse passar o resto do ano. Em um ano uma família não come 30 pacotes de arroz, né? Então, o que tem que pensar é que não adianta depois chegar em casa e colocar lá e eu tenho comida, o que é o mais importante, gratidão. Você tem comida, mas você pensou só na sua família na hora de comer. Isso também é importante. Então é a hora da gente tirar nossos monstros internos e entender que não somos nós somente. Todas as famílias precisam sentir esse conforto. Eu acho que faltar o dinheiro e faltar o trabalho também vai ensinar para muitas pessoas que tem coisas que podem ser evitadas. Então, e vai ensinar também a compartilhar, dividir, né? Partilhar, dividir, pedir ajuda. Então, não é vergonha para ninguém passar uma dificuldade. Se eu passar uma dificuldade, falar assim, gente, eu não tô conseguindo trabalhar e um amigo meu me ajuda, uma amiga, entendeu? Eu, graças a Deus, não estou passando por isso, mas se uma amiga minha passar, eu vou ajudar. Inclusive, hoje eu quero perguntar algumas delas, porque eu sei que aqui eu tenho algumas amigas que são mães, que vivem sozinhas com os filhos e que estão numa situação delicada. O coronavírus é algo que a gente não vê, que a gente não conhece a sua força, que não é nosso amigo, mas veio para nos ensinar. Ele veio para dizer, eu tiro o que você tem. O que é mais importante agora? Então, o que é mais importante agora, neste momento? Arrumar o cabelo? Comprar a bolsa? Fazer aquele curso que você sonha? Viajar, que já estava programado? O mais importante agora, o que você não quer perder? O coronavírus quer saber. Então, você agarra com o que você não quer perder. Então, assim, a coisa mais interessante é que agora, para você não perder quem você ama, você tem que se afastar dela. E esse abraço vai faltar. Então, é hora da gente pensar. E se eu não tiver mais esse abraço? Não vai ter bolsa, ter nada, não vai ter curso, não vai ter viagem que vai substituir isso que você pode perder agora. Lindo, Polly. Lindo. Exato. Então, eu era blogueira, eu adorava dar dicas de beleza, sempre trabalhei com autoestima, mas autoestima pra mim nunca foi só aparência. Você que me conhece, você que é minha amiga, as pessoas que estão ao meu redor sabem que eu não sou uma pessoa apegada a aparência ou supérfluo, ou luxo, ou dinheiro, ou a fama. Eu sou apegada a viver bem, sabe? Então, assim, olha como a gente evolui. Hoje eu fico olhando, assim, às vezes, né?
tantas dicas, tantas coisas que não servem na hora que você realmente precisa. A gente tem que se cuidar, mas o cuidado, ele começa de dentro. Quem eu sou, o que eu quero, qual é a vida que eu desejo, o que eu quero desenhar no meu contexto, o que eu não abro mão na minha vida, quem é a mulher que eu quero ser, quem é o homem que eu quero ser. Aí sim, aí a beleza vem, gente. Quando as pessoas falam comigo, nossa, você tá com 40 anos, tem 3 filhos, tá bonita, tá? Eu tô bonita. Eu tô agora em casa. Me promete uma coisa? Hã? Que depois a gente grava um outro episódio só falando sobre autoestima. Porque eu vi aquela palestra sua anos atrás e eu nunca esqueci as coisas que você falou. E eu acho que a gente precisa multiplicar mais as pessoas que precisam ouvir isso de você. Estamos combinadas? Claro, combinadíssimo. Vai ser um grande prazer. Espero que esse momento coronavírus seja o nosso grande momento de transformação. É só o jeito da gente enxergar as coisas, né, Polly? E fazer nossa parte, né, gente? Responsabilidade, autorresponsabilidade, responsabilidade com os outros, com a sociedade, com o planeta, enfim. Bem, nosso tempo aqui é limitado, a gente já está estourando. Eu nem tenho palavras para te agradecer. Na verdade, eu queria estar aí para te dar um abraço, mas eu sei que se eu tivesse, eu não ia poder te abraçar também. Então, faz de conta que tá rolando. Fecha o olho aí que tá rolando um abração virtual, igual aqueles que a gente dá toda vez que a gente encontra. Rezando por você, pela sua família, rezando pro Léo conseguir ir embora, rezando para vocês ficarem bem aí e nós ficarmos bem aqui. Sim, é isso que a gente precisa. Eu quero minhas 2 nações saudáveis, felizes e todos nós renovados depois desse tsunami. Vai passar, mas depende de nós. A gente não pode apontar o dedo pro outro. A gente tem que apontar o dedo pra gente mesmo e dizer, eu vou fazer a minha parte. E aí a gente vai conseguir. Isso mesmo, Polly. Autorresponsabilidade. É disso que a gente precisa. Exatamente. Amor de minha vida, muitíssimo obrigada. Em nome de todas as ouvintes do Eu Mãe, eu agradeço sua generosidade em compartilhar com a gente um pouco disso tudo que você tá vivendo. Espero que a energia de quem tá aqui também chegue aí para poder fortalecer vocês, viu? Obrigada, muito obrigada. Eu espero compartilhar com vocês a minha experiência, que seja um aprendizado, que seja um tutorial de como não viver isso. Então eu estou abrindo minha casa, meu coração, meu confinamento para tentar salvar vidas. E que vocês, guerreiras, mães maravilhosas, sejam muito sábias neste momento. Seremos, se Deus quiser. Polly, obrigada. E para você que está nos ouvindo, eu espero que tenha curtido esse episódio e aprendido com as palavras dessa guerreira, dessa mulher que eu admiro tanto. A gente tem um novo encontro na semana que vem, mas até lá você pode acompanhar o Eu Mãe pelo Instagram, @_eumãe_, ou pelo nosso site eumãeblog.com.br. Você que nos ouve pelo Spotify, não se esqueça de seguir o canal. Toda vez que tiver novidades, você vai ser avisado e não perde nada por aqui. Quem nos acompanha pelo YouTube também pode se inscrever no canal e deixar um joinha lá, aí eu vou saber que esse conteúdo está sendo relevante para você. E quem quiser sugerir temas para os próximos episódios do podcast, pode ficar à vontade para me escrever lá pelo direct. Eu prometo que eu respondo todo mundo. Polly, obrigada mais uma vez. Obrigada. Beijo, fiquem em paz, fiquem seguros. E a você de casa, obrigada pela audiência. Até semana que vem. Paz e saúde. Beijo. Este episódio foi oferecido pela Clínica de Vacinação IPEM. Vacinar é proteger. No Instagram, @IPEM_Clínica de Vacina.